Um, dois, três, gravando. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube, neste quarto vídeo da série A Origem. Aqui eu vou contar para vocês um pouquinho da história aonde eu estive numa depressão e nem sabia. Eu estava vivendo a minha vida normalmente, com rotinas diárias, e estava tudo bem, estava tudo tranquilo, vivendo o sonho da menina adolescente. Sim, era o meu sonho, ser mãe, e esse foi um sonho que se realizou por 2 vezes. Eu mesma comigo decidi que eu me dedicaria à maternidade. E aí, o que aconteceu? Eu abri mão por consciência própria, por vontade própria, eu abri mão de mim mesma. Eu abri mão das outras áreas da minha vida para me dedicar única e exclusivamente à maternidade. Em algum momento, não foi sempre assim desde o início, não foi sempre assim desde quando o Cauã Gabriel nasceu. Com ele, eu ainda consegui conciliar a vida de casada, filho e profissão. Mas depois, eu passei um período da minha vida somente sendo mãe, esposa, dona de casa, cuidando da família exclusivamente. Eu abri mão da minha profissão, eu abri mão de ter um desenvolvimento profissional para cuidar da minha família. E isso foi uma vontade minha, porque eu sonhava com isso. Sempre que eu pensava em família, eu pensava que eu queria em algum momento que eu pudesse, que fosse dessa forma, que eu estivesse presente na vida deles, mais presente na vida deles. E com isso, eu acabei me anulando, eu acabei deixando de fazer as coisas que eu gostava de fazer quando eu tinha mais tempo. Eu simplesmente peguei uma área da minha vida, família, e dediquei todo o meu tempo e toda a minha energia para essa área, esquecendo das outras áreas da minha vida. E nós somos seres individuais, somos seres únicos, precisamos ter a nossa individualidade. Mas lá atrás, quando isso aconteceu comigo, eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia disso. Por isso que hoje eu estou aqui falando sobre a importância de termos a busca pelo conhecimento e a mudança e a transformação da nossa mentalidade. E por não saber disso e não estar, aberta a esse conhecimento na época, eu acabei entrando por um caminho que me levou num lugar onde eu só via negatividade, onde eu só me enxergava com pontos negativos. Eu olhava para mim mesma e eu não me via mais, eu não me enxergava mais. Eu parei com os estudos, eu parei com as leituras, e me dediquei integralmente à rotina, aos afazeres da casa, doméstico, buscar o filho na escola, levar o filho na escola, nas atividades que eles tinham, e fui deixando de viver a minha própria vida em função dessa rotina. Algo que eu não vejo como negativo, muito pelo contrário. Eu sou muito feliz e grata por ter tido a possibilidade de estar presente na vida deles, na infância deles. Isso não aconteceu de uma maneira 100%, não posso falar algo aqui para vocês que não é real. Não aconteceu de maneira 100% eu estar na vida deles integralmente, mas um período das nossas vidas eu consegui me dedicar a isso. E foi nesse período, vocês conseguem me compreender? E foi nesse período que eu digo que eu abdiquei de mim mesma, que eu me deixei de lado para viver para eles. E foi aí que eu me perdi. E hoje, com o conhecimento que eu adquiri, que eu tenho hoje, eu vejo o quanto é importante que consigamos equilibrar as áreas da nossa vida. Porque nós temos muitas áreas da nossa vida e nós precisamos ter um equilíbrio delas. Às vezes uma vai estar com a balança mais equilibrada e outra menos. Mas aí você vai lá, você faz uma análise, recalcula, dá uma ajeitadinha naquela que está com
com um peso maior, né? Para equilibrar com as outras. Essa é a importância de conseguir viver uma vida bem vivida, com equilíbrio em todas as áreas. Porque quando nós deixamos de cuidar de uma área da vida, nós acabamos num caminho como esse que eu acabei. Nos tornamos pessoas com as quais nem nós mesmos conseguimos conviver. Porque hoje, como muitas outras vezes, refletindo sobre mim, sobre meu comportamento, sobre muitos comportamentos meus, eu vejo o quanto eu estava numa área negativa, num caminho escuro. E como foi que eu entrei ali? Como foi que eu cheguei nesse ponto? Comecei a depreciar a mim mesma, a me sentir incapaz, me sentir emburrecida por falta de treinar a minha mente, o meu cérebro, de estar estudando algo, lendo algo. Eu fui me sentindo que realmente é o que falam, né? A gente sente que vai atrofiando o nosso cérebro, a falta de conhecimento, né? A falta de colocar o nosso cérebro em atividade. E aí eu me vi dessa maneira, eu me achava burra, me vi emburrecendo. E aí eu só comecei a pensar coisas ruins sobre mim mesma, coisas negativas sobre mim mesma. E o perigo disso é que eu entrei nesse caminho, mas eu não conversava com ninguém sobre isso. Eu não falava nem mesmo para o meu marido e nem muito menos para os meus filhos. Eu continuei me esforçando, me dedicando, sendo a mãe para eles, né? Sendo a mulher da família que mantinha o lar organizado, as coisas do dia a dia em ordem, para que tivéssemos uma boa convivência dentro de casa, mas de uma maneira que aquilo estava cada vez mais me deixando irritada, nervosa comigo mesma, porque eu acordava pela manhã, sim, mesmo em meio a uma depressão, eu conseguia sair da cama. Eu levantava, mas eu levantava irritada já. E a minha mente trabalhando, pensando em tudo que eu tinha para fazer e pensando assim, é tudo de novo, eu tenho que fazer tudo de novo, eu tenho que começar tudo de novo. E aquilo ali do tudo de novo, que a gente sabe que é assim, né? Uma mente sã, uma mente equilibrada, ela sabe que todo dia tu vai levantar, tu vai ter que fazer as mesmas coisas, né? Escovar os dentes, arrumar a sua cama, lavar a roupa, recolher a roupa, estender a roupa, lavar a louça, fazer o almoço, lavar a louça do almoço, organizar a casa num todo. Todo dia vai se repetir, mas a minha mente ela não estava sã, ela estava doente e ela estava cansada e irritada dessa rotina de repetir todos os dias as mesmas coisas. E foi assim, nessa mentalidade de repetição comigo mesma, que eu fui me vendo dentro de uma depressão. E aí comecei só a pensar coisas negativas, coisas ruins, e o que é bem difícil de falar aqui eu cheguei numa situação de não ver valor em mim, entende? De não me sentir uma pessoa valorosa. Vejam bem, eu estava fazendo tudo o que eu precisava fazer pela minha família. E mesmo assim, eu me via numa situação depreciativa. Eu me enxergava como nada, como um zero à esquerda, para ver como a minha mente estava doente. A minha mente estava doente. E voltando ali naquela parte em que eu falei, né, que eu não comentava isso com ninguém, realmente, eu guardava comigo mesma, ao ponto de isso abalar a minha fé, de eu pensar que Deus não estava nem aí para mim, que Ele não estava perto de mim, não estava comigo, que eu estava sozinha. Então, eu perdi a minha fé, eu perdi a fé em mim mesma, e o meu desejo, a minha vontade era só ficar em casa, e aí eu fazia o que tinha que ser feito. Quando saía, não sentia vontade em me arrumar, na verdade sentia um desconforto em pensar em sair, ter que me arrumar. Tudo isso fez parte de um momento na minha vida. E em meio a isso, gente, eu estava caminhando, fazendo cursos online, à medida que eu conseguia ali assistindo às aulas e estudando. Em meio a isso,
eu ainda já estava nessa busca por conhecimento, mas eu não estava madura o suficiente para a abertura de visão, de percepção, de mentalidade, a qual eu fui desenvolvendo ao longo do tempo ali depois, né? E ao passo de onde eu estou hoje. E vejam só, eu entendo perfeitamente que a responsabilidade desse lugar onde eu estive é totalmente minha. Eu não responsabilizo ninguém. Eu sei que a responsabilidade é minha, porque eu mesma me coloquei lá. A minha mentalidade girando somente em pensamentos ruins, em pensamentos negativos, me colocou lá. Aí, ao passo que as crianças, né, elas foram crescendo e foram se tornando mais independentes de mim, foi aonde eu comecei a olhar para mim mesma, a voltar a olhar para mim mesma. Isso ainda foi antes da depressão, tá? Porque eu comecei a olhar para mim mesma e ver o quanto eu havia me anulado enquanto eles eram pequenos. E quando eles foram se tornando independentes de mim, aí eu senti um vazio. E eu vi que eu precisava preencher esse vazio. E aonde que eu comecei a estudar novamente, a ler novamente, né, ter os meus livros novamente, a olhar para mim mesmo novamente. Mas isso foi aos pouquinhos, não foi rápido. Tanto é que em meio a tudo isso, ainda eu continuava lá naquele buraco em que eu me enfiei, né, em que eu me coloquei. Ao ponto de eu não sentia vontade de buscar uma ajuda, nem psicológica, nem um médico, nem uma igreja, nem conversar com alguém próximo a mim sobre isso. Eu fui levando da maneira que eu conseguia. E aí foi aonde realmente aconteceu o despertar em mim. Foi quando eu entendi que eu mesma precisava fazer algo por mim mesma para sair desse lugar. Aí então eu voltei a exercitar a minha fé, primeiramente. Eu tomei uma decisão de que eu iria olhar para mim mesma. Eu tomei uma decisão de voltar a exercitar meu corpo, a ir para a academia, praticar um esporte, uma musculação. Eu fazia isso no processo ali da depressão, eu fazia isso, mas não surtia em mim um efeito desejado. Fazia no automático. Mas quando eu tomei a decisão de sair desse lugar escuro e dizer assim, eu quero voltar para o caminho correto, para o caminho daquele em quem eu acredito. E então eu fiz as pazes com Deus, eu fiz as pazes comigo mesma e eu venho num processo de treinos, de cuidar de mim, do corpo, dos sentimentos, das emoções, do espírito. E aí é onde eu fui aos pouquinhos, durante toda essa jornada, esse processo. Cada vez mais me aproximando da luz, sabe? Aquela luz no fim do túnel? Cada vez mais me aproximando dela. Mas para isso eu precisei olhar para dentro de mim. Acontece de dentro para fora. Eu precisei olhar para dentro de mim e quando eu olhei para dentro de mim, que eu via que eu não me reconhecia mais, eu comecei a buscar os porquê, os praquês e reestruturar a minha vida. Equilibrar a balança das áreas da minha vida. Porque sim, a gente consegue. Com coragem e esforço, a gente consegue dar conta. A gente não precisa focar só numa área da vida, só no profissional, só na familiar, só na emocional, só no relacionamento. A gente não precisa fatiar as áreas da vida, porque ela é um conjunto. E dentro desse conjunto eu preciso equilibrar todas elas, para então ficar bem comigo mesma. Foi esse entendimento que eu tive. E aonde eu comecei então, é por aí que eu vou. E aí é inevitável, né, gente? A mudança ela vai aparecendo, a transformação vai acontecendo, o autoconhecimento vai acontecendo. Eu fui entendendo quem eu era, aonde eu queria chegar, o que eu precisava fazer. Sou perfeita? Não, nem de longe. Erro ainda escorrego em alguns erros que me levam lá para um lugarzinho que não é bom. Porque todos nós
temos esse lado, né? Que às vezes a gente tá super bem e às vezes a gente não tá tão bem assim ou nada bem. O nosso humor, ele varia bastante. E nós mulheres sabemos muito bem disso. Principalmente nós mulheres. Essa oscilação de humor que nós temos, né? E, gente, nesse processo, nesse caminhar, ele não aconteceu comigo, só eu, sozinha. Não, eu fiquei no momento em que eu tomei uma decisão de sair do lugar onde eu estava. Mas durante essa jornada eu tive pessoas que me inspiraram a ver o mundo, a ver a vida de uma outra maneira, ao qual não vai ser sempre tudo bem e nem tudo mal. Então, pessoas, tanto do meio digital quanto presencial, trouxeram mensagens para mim, trouxeram conhecimento para mim e foram cada vez mais sendo essenciais para o meu desenvolvimento. E nesse processo todo, então, eu aprendi algo muito importante, que é exercitar a minha paciência. Sim, às vezes eu perco ela. Às vezes eu perco a paciência ainda assim. Não sou perfeita, como já disse anteriormente. O entendimento que eu preciso exercitar a paciência, o saber esperar, isso foi fundamental para essa minha jornada de transformação. Porque o saber esperar é muito importante para que tudo corra bem e que o resultado final seja o resultado esperado. Hoje, eu posso dizer que eu sou uma mulher diferente. Eu me sinto diferente. Sou uma mulher mais calma, mais serena, que ainda sente ansiedade às vezes, sim, diante de situações que me causam ansiedade, mas eu procuro trabalhar para que essa ansiedade não fique em mim. Ela chegou, ela teve um propósito e ela tem que sair. E tudo isso é o processo de transformação da nossa mente. Eu vou deixar os 3 links dos vídeos aqui na descrição desse vídeo, para que você que chegou nesse vídeo primeiro possa assistir os 3 anteriores. E eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui comigo nessa série, A Origem. Não esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar, comentar, curtir e em breve nós estaremos juntos novamente com mais conteúdo. Nosso conteúdo, ele é semanal. Vamos dar sequência nessa jornada de conhecimento, aprendizado, vida juntos. Obrigada por estar comigo aqui até o final.